Em fevereiro de 1940, a editora Fawcett Comics lançou nas páginas da revista Whiz Comics o personagem que hoje em dia é conhecido como Shazam, porém na época ele ainda era chamado de Capitão Marvel. Nessa época nem a Marvel, nem a DC eram exatamente do jeito que a gente conhece hoje, porém o Superman já era um sucesso e o Capitão Marvel representava uma ameaça às vendas das revistas do Homem de Aço. Isso porque o Capitão Marvel, o Shazam, era na verdade um garoto, uma criança chamada Billy Batson que se tornava um adulto superpoderoso quando dizia em voz alta a palavra Shazam, que é o nome do mago que concedeu os poderes pra esse moleque aí. O fato do super-herói ser uma criança acabava fazendo com que os leitores se sentissem muito mais representados pelo Capitão Marvel do que pelo Superman. Afinal, Billy Batson tinha os mesmos problemas dos seus leitores. Ele frequentava escola e tal. Já o Clark Kent, por ser um adulto, tinha os problemas muito mais parecidos com o do cotidiano dos pais desses mesmos leitores. Com isso, as revistas do Capitão Marvel realmente começaram a vender muito bem. E isso começou a incomodar os editores do Superman, que chegaram a processar a Fawcett Comics por plágio. Tá legal, é inegável que os poderes do Capitão Marvel parecem bastante com os do Superman, tipo super força, super velocidade, o uniforme com cores primárias também é bem semelhante, mas principalmente as capas das primeiras edições de ambos os heróis são muito parecidas. O processo durou anos e o resultado dele é cercado de mistérios, mas o que a gente sabe com certeza é que o personagem ficou fora de circulação até mais ou menos a década de 70, quando a própria DC Comics comprou os direitos do personagem e voltou a publicá-lo. Porém teve um problema aí, porque a Marvel Comics ela já existia, e em 1967 ela tinha lançado seu próprio personagem chamado Capitão Marvel, que mais pra frente daria origem a Capitã Marvel, como a gente viu aqui no canal recentemente em um vídeo que eu fiz sobre a personagem. Isso obrigou a DC a publicar as histórias do seu Capitão Marvel em uma revista chamada Shazam. A revista durou até 1978, quando ela foi cancelada. A partir daí, o personagem começou a aparecer vez ou outra na história de outros personagens. Depois do mega evento conhecido como Crise nas Infinitas Terras, o Capitão Marvel passou a ser parte definitiva do universo DC e participou de várias histórias espetaculares. Nessa fase da DC que a gente chama de pós-crise, uma das melhores histórias em Capitão Marvel aparece é o Reino do Amanhã. Apesar de ser um Elseworld, ou seja, uma realidade alternativa, essa história conta um futuro hipotético do universo DC. Nessa versão, Billy Batson está sendo controlado pelo Lex Luthor. Em um determinado ponto da história, ele sai na porrada com o Superman e dá uma trabalheira danada pro Homem de Aço. Essa é uma das batalhas mais icônicas do personagem, e ela chegou até a ser homenageada no desenho Liga da Justiça Sem Limites, num episódio chamado Clash. Shazam! 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 Fica quietinho, tá? No ano de 2011, depois da mega saga conhecida como Crise Final, vários personagens da DC tiveram suas origens recontadas para se adequar aos tempos atuais. O Lanterna Verde, o Aquaman, a Liga da Justiça, eles entraram na dança, e eles foram reimaginados pelo roteirista Geoff Johns. E o Capitão Marvel não foi diferente. Ele teve uma versão definitiva e refeita nessa nova versão que foi publicada nessa história aqui. Essa nova versão foi publicada no Brasil pela Panini e saiu no encadernado chamado Shazam com uma palavra mágica. A partir daqui, o personagem ele abandona de vez o nome de Capitão Marvel e passa a ser chamado de fato de Shazam. Tem algumas mudanças nessa versão da história, como por exemplo o Billy Batson. Ele ainda é um garoto órfão, mas ele não é exatamente de bom coração. Ele é tipo um Bart Simpson, meio Yusuke Urameshi, sabe? Ele é um garoto problema. No começo da história, ele vive num orfanato, mas logo ele é adotado por um casal que tem uma casa com várias crianças que também eram órfãos. No começo, ele se passa de bonzinho pra conseguir ser adotado, mas depois que ele já tá vivendo na casa, ele mostra que ele é tipo pestinha, tá ligado? Apesar dele ser meio rebelde, ele mostra em vários momentos que ele tem um bom coração. Tem uma cena específica que os irmãos adotivos dele estão sendo atacados por valentões, ricaços e chatos pra caramba, e ele meio que dá um pau em todo mundo. Tá certo que depois ele fala que fez isso só porque não gosta de valentões, mas isso mostra que o moleque é legal no final. O que dá a entender na história é que os pais do Billy Batson, eles sumiram, sabe? Os pais biológicos deles desapareceram e a única família que ele tem é um tigre chamado Malhado, que ele visita no zoológico de tempos em tempos e dá hambúrguer pro bicho comer. Mais pra frente na história tem um ponto em que ele vai vandalizar o carro dos valentões que implicam com os irmãos adotivos dele. Ele acaba sendo perseguido, ele se esconde em um metrô e é nessa hora que ele é abduzido e vai parar numa caverna mística. Lá ele conhece o mago todo-poderoso Shazam, que é meio que o bastião da magia do universo DC.
Ele claramente se decepciona com o Billy, afinal o moleque tá longe de ser a pessoa pura de coração que ele procurava. Porém, o Billy tem a brasa da bondade queimando dentro dele, e isso junto à urgência de encontrar um herdeiro para esses poderes fazem o mago transformar o Billy no Shazam. Em meio a tudo isso também tem a história do Dr. Sylvana, que é um cientista que busca salvar a família dele. Porém, a ciência já não pode dar os meios para ele conseguir fazer isso, então ele começa a ir atrás dessa salvação na magia. Entretanto, na sua busca, ele acaba libertando o Adão Negro, que é o antigo Shazam, que tem tendências levemente déspotas e fascistas. Ele deseja os poderes do Billy e vai atrás dele, causando uma onda de destruição lá pela cidade. Essa é basicamente a história que você vai encontrar nesse encadernado aqui. O Geoff Johns fez um trabalho impecável em modernizar o personagem e os desenhos do Gary Frank, cara, são incríveis. Eu não sei como ele consegue fazer desenhos que são cartunescos e realistas ao mesmo tempo. Você consegue perceber que ele se baseou em figuras reais para compor seus personagens. Esse encadernado é perfeito para você compreender mais sobre o personagem e se preparar para o filme. Só nos trailers já dá para perceber que muitas das cenas do filme foram tiradas diretamente daqui. Sendo assim, se você ainda não assistiu o filme e quer conhecer um pouco mais sobre o personagem, ou se você assistiu e se interessou pelas histórias em quadrinhos dele, esse aqui é um ponto de partida sensacional para você começar a compreender e apreciar um pouco mais sobre o que é esse personagem que já foi conhecido como Capitão Marvel. Gente, valeu mesmo por ver o vídeo até aqui. Se vocês puderem, me sigam nas redes sociais, eu tô tentando criar um conteúdo bem diferente por lá. E se puder também, deixa um like, divulga o vídeo para quem curte o tema. Obrigado de novo, eu sou o Marcel e até a próxima.